Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho de como que a matemática é importante no nosso dia a dia, né? A gente às vezes fica nos questionando para que ela serve e aí, numa situação como estamos passando, dessa pandemia do Covid-19, nós vamos observando que ela nos ajuda a refletir e a entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo, como que isso evolui, como que essa pandemia pode ser diminuída, né? E então eu queria mostrar para vocês através de dados do Ministério da Saúde, onde nós podemos analisar a estatística, né? Que a gente estuda isso no nosso dia a dia em sala de aula, mas às vezes nos perguntamos onde a gente aplica isso. E esse momento que a gente vivencia é um momento oportuno para a gente fazer essa relação de uso da matemática no nosso dia a dia, né? Então, dentro da matemática nós temos a matéria de estatística e dentro da estatística nós trabalhamos com média, com moda, mediana, com gráficos, tabelas, né? Que tudo isso nos colabora para nós podermos avaliar os dados e tomar decisões importantes. Aqui eu trouxe para vocês, então, como já mencionei, os dados do Ministério da Saúde, né? De domingo, 29/3 de 2020, para a gente ver um pouquinho disso que eu acabei de falar sobre a estatística, né? Nós temos aí, ó, os dados dos estados, né, em forma de tabelas, por regiões e também por estado dentro de cada região. Então a gente observa que, pensou, se não tivesse uma organização dessa, como que a gente iria tomar uma determinada atitude, ia fazer alguma ação para parar com essa pandemia, como se tivesse tudo espalhado, tudo em folhinha de um lado e do outro, sem uma certa organização. Então, através da tabela, nós conseguimos organizar de uma melhor forma, né? Depois, nós vamos ver que depois da tabela organizada, começa a se montar com esses dados os gráficos. Aí nós temos aqui, ó, o gráfico de colunas, mostrando a evolução dos casos notificados. Observe que vai do dia 26/2 até o dia 29/3, né? Dia após dia, quantos casos foram notificados. Bem mais fácil do que ter que olhar folhinha por folhinha, pesquisar site por site de cada estado para poder ficar pesquisando e montando esse quantitativo para tomar as decisões, né? Outro gráfico de colunas, evolução de óbitos, né? Ou seja, as mortes, né, por dia, como que foi cada dia aí que começou, desde a primeira morte até o dia 29, que teve 22 óbitos aí confirmados, né? Depois nós temos aí mais gráficos de coluna, de barras, né, também, identificando esses dados, o crescimento aí em cada região do país. E depois esse gráfico aqui está falando sobre a questão da incidência aí, né, de quantas porcentagem aí por 100 mil habitantes em cada estado brasileiro. Depois aí, mais ainda sobre o óbito, aí nós temos um gráfico de barras e aí ele traz uma representação de um gráfico de setor, né, pelo sexo masculino e feminino, são gráficos de setores. Outros gráficos de barras, né, falando sobre a faixa etária, grupos de risco, são os dados do Ministério da Saúde referente às mortes, né, ao pessoal que está sendo contaminado com esse vírus. As hospitalizações, o número de hospitalizações, né, isso tudo dados recentes de até ontem, né? Então, mais hospitalizações aí. Então, só para vocês verem que os gráficos, a tabela, os gráficos, eles são importantes e facilitam o nosso entendimento diante de situações como essa que estamos vivenciando. Também, além da estatística, nós podemos usar aí uma outra disciplina que é a progressão geométrica, né? A progressão geométrica que vai
nos dá uma geral aí, e até a gente fica um pouco assustado com a evolução dos casos de contaminação, com a evolução das mortes que vão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, que deixa a gente um pouco assustado. Envolve essa progressão geométrica, né? A progressão geométrica vai se dar onde todos os dias será multiplicado por um número, ou seja, por um fator ali que vai acontecer de ser sempre o mesmo todos os dias. Então, o dia seguinte vai ser o dia anterior vezes esse fator, né? Então, lógico, é algo aproximado, que nós estamos tratando de realidade, então a gente não tem algo preciso, mas a gente consegue trabalhar com esse modelo matemático para a gente identificar essa situação e ver como que se dá essa progressão, essa evolução da pandemia. Aí eu trouxe um caso simples de progressão geométrica para vocês observarem. No primeiro dia, vamos supor que nós temos 2 infectados. No segundo dia, 4. No terceiro, 8. No quarto, 16. No quinto dia, 32 casos infectados. No início, são poucos, né? A gente quase não dá muita importância. Mas conforme isso vai passando, no 10º dia, nós já temos 1.024 casos. No 30º dia, nós temos 1.073.741.824 casos de infectados. Então, aqui eu estou trabalhando como se fosse um mês, né? Durante um mês. No primeiro dia começou com 2, 30 dias depois, 1 bilhão, passou de 1 bilhão de infectados, né? E isso que é uma progressão simples, a mais simples que tem. Eu sugeri aqui, eu fiz uma suposição que no primeiro dia teve 2 infectados, mas se tivesse mais, então o número poderia ser bem maior ainda, ou pode ser maior ainda, né? Essa progressão, ela também vai estar ligado à função exponencial. Ele é um crescimento exponencial. Então a gente trabalha com função. Os alunos do 2º ano vão estudar isso, deveriam estar estudando isso nesse período agora, né, que nós estamos de quarentena. Então, os alunos que já passaram pelo 2º ano vão identificar sobre a função exponencial, onde eu trabalho com a incógnita no expoente. Então, f de x, né, que é a mesma coisa que y, é igual a elevado a x. Então, f de x igual a elevado a x. É uma função exponencial. Então, se a gente substituir os valores aqui do dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no lugar do x, onde o número de infectados no primeiro dia foi 2, né? Então, 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. 2 elevado a 8. A 3 vai dar 8, desculpa. E assim por diante. Então, uma função exponencial. E aqui eu tenho um gráfico de como essa função vai se comportar no gráfico, né? Observem que ela começa e ela vai subindo. Esse é um modelo de função exponencial, né? Fiz algo bem rápido e para a gente só ter uma ideia, né, do que é essa matemática que a gente estuda em sala de aula, onde que a gente aplica essa matemática. E olha quão importante a função da matemática, né? Detalhar, organizar, mostrar dados para que as autoridades possam tomar decisões conscientes. Sem ela, seria bem mais difícil tomar certas decisões como a gente está vivenciando no dia a dia.